Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e vou te acompanhar na videoaula de hoje. Vamos conhecer o tema da nossa aula? Bom, hoje nós vamos falar sobre as artes visuais, conceito e história. E é importante você lembrar do que nós discutimos na aula anterior. Afinal de contas, nós fizemos uma introdução e conhecemos quais são as linguagens artísticas, não é mesmo? Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais no que seriam então essas artes visuais. Vamos acompanhar comigo? Olha lá no primeiro slide. Artes visuais é a designação dada ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tem a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Uma arte visual está relacionada com a beleza estética e com a criatividade do ser humano, capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. O conceito de arte visual é muito amplo, envolvendo áreas como teatro, dança, pinturas, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, arquitetura, moda, paisagismo, decoração, etc. As novas tecnologias também têm revolucionado o conceito de artes visuais em áreas como web design, que tem um grande impacto na sociedade atual. Chamamos de história da arte a trajetória cultural e artística dos seres humanos ao longo da história no mundo. As manifestações artísticas misturam-se à própria história humana de modo a constituir um poderoso canal de expressão de sentimentos, emoções e também de diálogo. Além disso, ela é uma ferramenta utilizada para que uma sociedade revele suas percepções sobre o momento histórico que atravessa, sendo um importante campo de estudo para que se compreenda como nossos antepassados viviam e se relacionavam. Esta história vocês podem acompanhar no site culturagenial.com e lá você vai ter um guia cronológico para entender os períodos artísticos. Bom, gente, primeiro nós estamos retomando aquilo que nós vimos na aula anterior, certo? O que seriam então as artes visuais? E perceber que as artes visuais, ela tem um conceito muito amplo como nós visualizamos. E daí, a primeira coisa que nós vamos lembrar é que as artes visuais, elas utilizam o sentido da visão. E nós, quando olhamos uma obra de arte, nós não precisamos, entre aspas, é bom colocar, de outros sentidos para apreciar aquela obra artística. Quais seriam esses outros sentidos? Nós não precisamos tocar a obra de arte. Nós não precisamos sentir o cheiro daquela obra de arte. Ele não vai dialogar com nossos outros sentidos, apenas com a visão. E ao observar aquela obra de arte, nós podemos sentir algumas coisas, né? Nós podemos, por exemplo, até mesmo recontar a nossa história a partir das obras de arte. E aí, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que uma das primeiras manifestações artísticas utilizadas pelo homem foi a linguagem das artes visuais. Quando e como ele fazia isso, é que nós precisamos escavar um pouquinho a história da arte para entender como que esse processo de evolução do homem está totalmente atrelado à evolução das artes, e nesse caso específico das artes visuais. Acompanhe comigo então o próximo slide. Nessa primeira lâmina, nós vamos iniciar então o nosso trajeto na história da arte, certo? E nós vamos conhecer aqui a arte pré-histórica. E data aí mais ou menos de 30 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. Como que nós conhecemos então a arte pré-histórica? Vocês devem lembrar, vocês já estudaram sobre isso. É a arte rupestre, pintura rupestre ou ainda gravura rupestre. São termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem. As mais antigas são datadas do período Paleolítico Superior, 40 mil anos antes de Cristo, gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. O termo rupestre é de origem romana e refere-se às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, sejam pinturas,
grafismos obtidos pela gravação nas pedras, os petroglifos ou outras utilizações artísticas visuais sobre esses elementos, geoglifos. Inclusive, sobre os geoglifos, vocês podem pesquisar porque muitos desses geoglifos ainda estão sendo descobertos, tanto no Brasil como nos países vizinhos, como o Peru, por exemplo. E é impressionante observar como que naquela época eles conseguiam fazer imagens gigantes sobre pedras. A arte na antiguidade. Entre 4.000 anos antes de Cristo e 476 depois de Cristo. Foram várias as civilizações que fizeram parte da antiguidade, que compreende o período desde a invenção da escrita até o início da era medieval. Podemos citar, entre elas, as civilizações da Mesopotâmia, do Egito, da ilha de Creta, dos povos celtas, da Pérsia, da Grécia e Roma, além da arte paleocristã. Vocês estão vendo aí que nós destacamos a palavra Egito, Grécia e Roma. Isso porque nós temos pouco tempo para discutir sobre toda a arte na antiguidade e vamos priorizar o Egito, a Grécia e a Roma. Vamos conhecer então a arte egípcia. Uma das civilizações de maior importância da antiguidade foi o Egito Antigo. Esse povo possuía uma organização social e cultural bastante elaborada. O aspecto religioso teve enorme relevância, norteando todos os campos da organização social, inclusive o artístico. Assim, as manifestações expressivas egípcias passavam sempre pela espiritualidade e a simbologia. Uma dessas vertentes foi a arte funerária, que se manifestava através de estatuetas e objetos colocados junto aos corpos. A própria arte de embalsamar, os sarcófagos ricamente adornados e as grandes pirâmides que serviam como morada eterna dos faraós. E aí, a título de representação, um pouco dessa arte egípcia, afinal de contas, nós não vamos ter como discutir os elementos dela, tá bom? Mas acompanha comigo aí a arte da Grécia, a arte grega. A Grécia Antiga é talvez a civilização que influenciou mais todo o Ocidente. Isso porque a sua sociedade era baseada em crenças religiosas mais flexíveis que as das civilizações anteriores, como a egípcia, na qual as ações humanas e a razão eram valorizadas acima da espiritualidade. A Grécia apresentou 3 períodos distintos: arcaico, clássico e helenístico. Portanto, a cultura foi sofrendo alterações, assim como a própria estrutura social. Foi por meio da pintura, escultura e arquitetura que os gregos expressaram suas ideias criativas, que geralmente exibiam bastante harmonia com a preocupação da simetria e da perfeição. Basta a gente olhar para essas imagens e a gente vai ver que os gregos realmente estavam preocupados em representar perfeitamente o corpo humano, não é mesmo? Arte romana. Roma Antiga foi um dos grandes impérios que a humanidade já viu. A fundação da cidade data teoricamente de 753 a.C. As influências culturais para esse povo estão baseadas em 2 civilizações anteriores, a etrusca e a grega, da era helenística. Dessa forma, a arquitetura, a pintura e a escultura romanas tiveram como referência o ideal de perfeição e beleza dos gregos e alguns elementos dos etruscos. Na arquitetura, grandes construções foram erguidas com a finalidade de serem templos e espaços para entretenimento, como os teatros. O Coliseu é um exemplo de teatro romano, com proporções gigantescas, tinha espaço para 40.000 pessoas sentadas e 5.000 pessoas em pé, sendo construído no século I. E aí vocês estão vendo as imagens das ruínas do Coliseu Romano, que foi finalizado no ano 82 d.C. Arte na Idade Média, entre o século V e o século XV. A época medieval compreende um longo período que vai desde o século V até o XV. Portanto, a arte foi sofrendo alterações ao longo desses séculos. Após repetidas invasões pelos povos bárbaros, Roma é tomada definitivamente e fica estabelecido que a partir do ano de 476 tem fim a Idade Antiga
e inicia-se a Idade Média. A partir desse momento, o cristianismo foi ganhando aceitação até ser incorporado como religião oficial, no que ficou conhecido como Império Bizantino. A arte bizantina, então, passou a expressar a religiosidade cristã de maneira muito diversa da arte cristã primitiva, exibindo esplendor e riqueza e tendo como finalidade relacionar a figura do rei à de Deus. E aí nós vemos um painel em mosaico do período bizantino. Arte renascentista na Idade Moderna, por volta do século XIV ao século XVII. É entendido como renascimento o período em que a cultura passa a sofrer grandes influências de ideias da antiguidade clássica greco-romana. Tem início na Itália por volta do século XIV e desenvolve-se até o século XVII, compreendendo a chamada Idade Moderna. Nessa fase da história, há progressivamente um despertar de valores humanistas e antropocentristas que colocavam o ser humano como centro do universo. E aí, duas obras famosíssimas que eu tenho certeza que vocês conhecem é A Criação de Adão, de Michelangelo, e Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que representam muito bem a arte renascentista. A arte moderna, fim do século XIX até meados do século XX. A arte moderna mescla-se às investigações pós-impressionistas e, mais tarde, no começo do século XX, manifesta-se nas vanguardas europeias. São chamados de vanguardas europeias os movimentos expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Essas foram vertentes que tinham o intuito de trazer inovação, tanto estética quanto conceitual às artes, desenvolvendo-se sobretudo na pintura, mas também na escultura, literatura e arquitetura. E aí uma famosa obra de arte, Guernica, de Pablo Picasso, que retrata o massacre na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Por fim, não menos importante, nós temos a arte contemporânea, que é a arte do nosso tempo, a partir de meados do século XX. A arte contemporânea é aquela que inicia-se na metade do século XX como uma forma de superar a arte moderna e propor novos caminhos e desafios no campo da expressividade. Podemos dizer que as linguagens artísticas produzidas atualmente estão inseridas na arte contemporânea ou mesmo que são artes pós-modernas. Essa maneira de apreciar e produzir arte despontou através de investigações como a pop art, o minimalismo e as ações performáticas por volta dos anos 60. Assim como a própria vida nos dias atuais de hoje é super conectada e tecnológica, a arte atual reflete esse conceito e assimila diversas linguagens na busca por uma interação entre o mundo cotidiano e a arte. E aí vocês estão vendo uma performance de Marina Abramovic e o Lai Energy, que coloca justamente as linguagens artísticas em contato, as artes visuais e a performance. Bom, nós estamos finalizando a nossa aula. Eu sei que o conteúdo é bem denso, algumas coisas você precisa retomar com seu professor de arte. Aqui nós tivemos um panorama geral da história da arte, tá certo? Quero te convidar para o Exercitando de hoje. Acompanha comigo. Defina as artes visuais. 2. Como vimos, a história da arte dialoga com a história da humanidade. Dessa maneira, cite quais são os períodos históricos e como eles refletem na criação artística de cada período. Por fim, você vai compartilhar a resposta com o seu professor de arte. Bom, gente, é isso. Finalizamos a nossa aula, mas antes de concluir, quero te convidar a acessar a plataforma Eduque. Lá você pode encontrar essas e outras aulas e compartilhar com seus colegas de classe, caso eles não tenham visto a nossa aula de hoje. Bom, é isso. Até mais!